Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Este tipo de eventos son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque nos permite, por un lado, acceder a formas de pensamiento, conocimiento que enriquecen nuestra vida académica, y por otro lado, porque nos permite vincularnos directamente con las personas que generan ese tipo de conocimiento. Bueno, empecé muy abruptamente. Yo soy Sergio Molano, coordino la maestría en Desarrollo Humano aquí en la Ibero. Algunos ya nos conocemos, otros no tanto, no tengo el gusto. Y la verdad es que cuando Mati aquí al lado mío nos hizo la propuesta de tener este encuentro, este acercamiento con Evania, nos pareció muy importante y muy, como decía, muy enriquecedor. Por esas razones, porque de alguna manera en el programa en Desarrollo Humano, pues lo que buscamos es acercarnos, hacernos de diversas teorías que favorezcan, que valoren, que aprecien la promoción de las capacidades y potencialidades humanas, pues en cualquier ámbito. La verdad es que en cualquier ámbito. Aquí yo veo a varios alumnos y algunos exalumnos que yo sé que sus intereses personales y profesionales son diversos, y que este tipo de trabajo puede aportar, este tipo de conferencias puede aportar, como decía, al ámbito profesional y también al ámbito personal. Me parece que el hecho de que nosotros, como personas principalmente, podamos acercarnos a reconocer, bueno, ya les iba yo a adelantar cosas, mejor no les adelanto nada. Entonces, quiero agradecerles muchísimo su asistencia. Quiero agradecer en especial a la maestra Mati Cecín, que pues tuvo a bien compartir esto con nosotros. Pues muchísimas gracias. Ya Mati va a presentar a Evania para que no digan que soy descortés. Entonces, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana por siempre abrir los espacios para el diálogo, y muchísimas gracias a todos por su asistencia y a las personas que nos están escuchando en las transmisiones abiertas. Tenemos el placer y el honor de que esté con nosotros Evania Reichert. Ella viene de Brasil. Ella es escritora, periodista, terapeuta psicocorporal y fundadora de la Escuela Abierta de Vale do Ser en Brasil. Ella es defensora de la infancia, de la ecología, de la educación, y hoy nos viene a presentar este tema, que es la infancia, la edad sagrada. Creo que la importancia de presentar este tema en la universidad y con este público que se dedica al desarrollo humano y acompañar personas. Tenemos aquí profesores, doctores y terapeutas principalmente, y también padres de familia. Creo que es importante el tema que nos viene a presentar Evania, que es la prevención. Creo que poco hablamos de la prevención social en esta área. Como que muchas veces abordamos el tema ya una vez establecida la neurosis o ya los problemas más con los adultos. Y aquí lo que me parece muy valioso de este diálogo que vamos a tener hoy es la posibilidad de ver que muchas de las problemáticas sociales que tenemos hoy en día sí tienen una posibilidad de prevención si atendemos de diferente manera a la infancia. Y eso tiene que ver con que recuperemos nuestra conexión con lo que es ser niño. Y creo que eso es un tema muy importante a poner en la mesa, porque desde el lugar que ocupamos todos en la sociedad, tenemos mucho que hacer. Nuestra infancia ya pasó, sin embargo, sigue, impactando nuestra manera de relacionarnos entre nosotros como adultos y con los niños. Y les estamos modelando a los niños maneras de educación y de vinculación. Y cuando hablamos de prevención, estamos hablando que nosotros podemos modelarles a los niños modos de vinculación mucho más sanas. Y esa es la propuesta de este libro de Infancia, la Edad Sagrada. Y tenemos pues mucho el honor de que puedas estar aquí. Realmente quiero decir que Evania es conferencista y tallerista en diferentes partes del mundo. Es maestra, formadora de la terapia psicocorporal y también de estos posgrados de prevención, y me parece muy valioso que pudiéramos tener la oportunidad de que esté aquí, porque la agenda es complicada muchas veces, ¿no? Entonces te cedo la palabra y te doy la más grande bienvenida a esta universidad. Muchísimas gracias.
Olá, buenas tardes. Empezar hablando que eu hablo portunhol e conto com a compreensão de vosotros, embora trabalhe em muitos países de língua espanhola, me complica mais aún que cada lugar a língua é distinta. Então, trabalho muito em Espanha, em Barcelona, que há muito catalã e muito português. Bien, quando empiezo a quedar melhor com o idioma, me vou de volta ao Brasil. Então, conto com vossa compreensão e tolerância com essa limitação que tenho. Bien, agradeço muito também a invitação e o carinho, sério, com que fomos recebidos, com uma coisa que me parece especial também, reunir as pessoas para falar um pouco sobre as coisas da vida nesse tempo que não se tem mais tempo para ser. Graças por isso. E graças, Mati, também. Realmente minha agenda é muito complicada, pero quando há uma invitação verdadeira, ela se abre um pouco. Bien, há muitas coisas que falar. Eu prefiro falar um pouco assim de pé. Vamos abordar um pouco. Mati, também, se queres colocar algo, né? Bem, esse projeto de prevenção é um projeto que surgiu há alguns anos. É muito antigo. Estão me compreendendo? É muito antigo, pero há alguns anos, desde 2005, começou um trabalho com grupos de pessoas e depois a edição de livro e outros livros com a proposta de levar hasta padres, madres, educadores, pessoas, vamos dizer, fora da academia, uma informação mais que chegue a uma compreensão de como podemos trabalhar com prevenção, em desenvolvimento, uma ideia de desenvolvimento saudável, vamos dizer assim. Então, vamos colocar um pouco hoje de tanta coisa que falar. Eu não sei como vão estar os diapositivos, porque houve uma alteração de colores aqui com o aparelho, mas creio que vai dar bem. O tema do livro, o título é Infância e a Idade Sagrada. Às vezes, uma outra pessoa entende que é uma sugestão de um título mais espiritual ou coisa assim. Não é nada disso em livro. É sagrado porque é um tempo que determina tudo que virá depois. É um tempo muito importante. É sagrado porque é a constituição de que nós outros somos. E muitas vezes, muitas coisas que nos acontecem, principalmente no início da vida, são difíceis, às vezes, de se integrar por completo, né? Então, me gostaria de começar com essa frase de Eva Reis, que foi a filha de Reis, pediatra, uma pessoa que fez um trabalho importante também com o nascimento respeitoso, todo cuidado com o ninho. Essa relação que os delicados inícios da vida são de grande importância, que são o fundamento do bem-estar da pessoa, né? Da alma, do corpo. E me gusta muito isso que ela habla. Necessitamos de paz na terra. E a paz empieza em el vientre de la madre. E cada vez mais, cada ano que passa, miro aqui em México, muito cerca de Brasil, a situação social, me parece mais claro, que se queremos fazer alguma coisa socialmente, precisamos trabalhar com prevenção na infância. Estamos em um momento histórico em que a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde,
é a enfermidade que mais cresce no mundo, é dominante, supera o câncer, supera muitas enfermidades. Isso não irmos la relação entre la matriz de la depressão e o início de la vida, onde se constitui, vamos dizer, em la oralidade, a matriz mais profunda, energética, que genera a depressão, se não hicirmos uma relação entre a realidade que temos com de onde isso surge, de onde empieza, não há salida, penso eu. Então, todo o trabalho tem sido voltado a isso. Que será uma possibilidade de desenvolvimento saudável? Não no sentido de idealização, nem de matrizes ideais, não isso. Mas o que se pode fazer? Porque Reis dizia algo que me gusta muito: é necessário educar o educador. Seja ele mãe, madre, padre, maestro. E eu tive a ousadia de incluir qualquer cidadão. É necessário educar porque o adulto reproduz as heridas de sua infância em sua forma de reaccionar com os ninhos, de educar. Então, essa atenção também para o adulto que trabalha com ninhos, que cuida de ninhos, para padres e madres, é essencial no tempo que estamos vivendo. Uma outra consciência sobre esse tema. Está indo bem para me compreender? Está bem. Então, bem, trabalhamos assim como com a ideia de uma escalera, e que cada grado tem um potencial genético, um potencial psicoafetivo, cognitivo, psicomotor, de todas as áreas, virtudes que estão nascendo em cada idade, que são distintas de um ninho, um bebê de 3 meses, um bebê de 6, um bebê de 1 ano, um bebê de 1 ano e meio, de 2, de 3. São coisas muito específicas que estão nascendo e muitas vezes a grande maioria das pessoas, os padres, as madres, não têm informação que chegue a elas para saber o que está nascendo em a cidade. Porque são muitos nascimentos depois que o ninho nasce. A cada mês, a cada dia, nasce potencialidades, virtudes determinantes para tudo que virá depois. E por não saber, por desconhecer, na maior parte dos casos não é por desamor, muitas vezes sim, mas muitas vezes por não saber. Se sempre uso essa imagem que está nascendo uma flor muito especial, muito rara em nosso jardim, que se nasce uma vez na vida, e está nascendo e por não sabermos, passamos a máquina de cortar grama, como se diz, podadora, em la grama como um todo. E isso ocorre muito, e embora nunca supimos tanto sobre a infância quanto hoje, seguimos como sociedade reproduzindo modelos muito falidos e antigos. Houve um momento em meu processo personal e de trabalho, muito tempo eu tentei reformar coisas onde estava, como maestra, depois na universidade, dentro de grupos de trabalho, sempre tentar cambiar as coisas que me pareciam que não estavam bem. Muito tempo. Até que um dia eu tive uma compreensão de um maestro meu que me mandou uma mensagem. Que esse mundo, como ele está, esse sistema, ele já é um cadáver. Está falido. As formas de educar faliram. As formas de relacionar-se faliram.
Estamos num momento que é necessário uma transformação muito profunda. E nesse momento cambiou meu trabalho. Porque eu não vou usar minha energia, uma pequenita sim, mas para recuperar um cadáver. Para mim que se vá. Eu quero colocar toda a minha energia em coisas novas que estão sendo construídas. E quando eu comecei a me focar nisso, comecei a encontrar muitas pessoas. Muitos projetos, muitas pessoas construindo novas maneiras de educar, trabalhando consigo, com o outro, trabalhando com as pessoas, trabalhando nas comunidades, com a outra inspiração. E quando encontra assim, porque por isso se abre a agenda, onde há uma intenção genuína de algo novo. Então, essa possibilidade traz muita inspiração e ânimo, porque a nutrição volve imediata. E investir tu trabalho em el cadáver, você me entende? É colocar tua energia em algo que não volve. Mas demorei um tempo para entender isso. Quando entendi, clareou. Então, o trabalho em prevenção isso é muito importante. Então, eu trabalho um pouco, a proposta também é apresentar o livro aqui, o Mati propôs isso. O livro apresenta o desenvolvimento e a prevenção no desenvolvimento desde a gestação. Há um período de sustentação, aqui está como ocular, que também se chama, mas o período em meu livro está de sustentação, que é gestação, parto e os primeiros meses de vida, sobreposta à fase oral, que normalmente não se estuda, né, em el mapeamento geral do desenvolvimento, se empieza geralmente com a fase oral. E essa etapa, vamos dizer, hasta os 3 anos, que em Brasil chamamos de primeiríssima infância, é um período determinante para tudo que virá depois. Determinante no sentido que é o momento em que se constitui a capacidade vital de uma pessoa. A vitalidade se constitui nesses primeiros 3 anos de vida. O quanto energético, a condição que tens de poder depois seguir a vida. A capacidade de autorregulação biológica, emocional, motora, se estrutura a matriz aqui. A capacidade afetiva, a matriz de afetividade, de vinculação, se dá aí. Depois nós fazemos terapia, fazemos meditação, fazemos tudo para recuperar coisas que se tivéssemos a sorte de ter meios disso nascer, quando estava nascendo, teríamos isso naturalmente nós outros. Seríamos todos mais amorosos, mais respeitosos, mais pacíficos. Pero esse início da vida, muitas vezes, é muito afetado. Eu pergunto a vós outros, muitos aqui são maestros, professores, qual é entre lá, como se diz? Rango de maestros e professores, qual é o profissional, maestro, que recebe o menor saldo? Salário. Jardim de Ninhos. Em verdade, se começamos a compreender a importância dessa idade, deveria cambiar, deveria ganhar mais que o professor universitário. Porque o que ele está sendo, que já ganha pouco, né? No universitário não baixar. Mas subir, ganhar, me entende que recebe uma coisa que já mostra como a sociedade mira essa idade. Incluso os ninhos são cuidados por rotativos cuidadores. Os instintos, a instintividade sana,
que precisa se regular para não se tornar perversa depois, se constitui aqui, nesses primeiros 3 anos. Então, aí, nesses primeiros 3 anos, formamos um fundo de reserva. Um fundo de reserva com vitalidade, inspiração, ânimo, fé em la vida, em mim, em las coisas que puedo ser, confiança em mim, em meu corpo. Estou aqui sobre meus pés em la terra, e eu te miro, tu me miras. Capacidade de presença. Humberto Maturana habla que em primeiro ano de vida nasce o humanismo. Se constitui o humanismo, que é a capacidade de mirar o outro como persona e do outro me ver como persona. O reconhecimento mútuo que Erickson já falava, que está aí. Então, vamos dizer que o grande direito do início da vida de um ninho é o direito à vitalidade. Isso pode parecer para alguém um pouco mais subjetivo. Eu creio que não há herência maior para um filho do que ele ser vital. Porque se ele é vital, ele tem um fundo de reserva. Ele tem de onde sacar recursos para delante das demandas da vida, das coisas que nos acontecem. Muitos e cada vez mais temos pessoas que não têm fundo de reserva. Temos cada vez mais brotes, cada vez mais situações psicóticas, temos cada vez mais depressão. O que é isso? Não há fundo de reserva. Qualquer demanda maior na vida, eu não tenho de onde sacar. Não tenho de onde sacar. E aqui se constitui esse início da vida. Então, se não começamos a trabalhar com a mirada de prevenção e contemplar esse início da vida, nas outras etapas também, mas aqui, para mim não há mais sentido de pensar que eu sempre quero cambiar o mundo, sou muito pretensiosa, tenho vontade de que meu trabalho cambie alguma coisa. Algumas informações que não sabe, que o ninho nasce incompleto, não está, você sabe disso, mas não se sabe. Que nascemos com uma camada muito fina de neocórtex, que vai levar exatamente o tempo da infância para se construir a base, que os primeiros 3 anos, a primeiríssima infância, é um período esplendoroso de sinapses, de conexões, que muitas das nossas habilidades se constituem ali com condição, e muitas vezes se aborta isto. E uma coisa muito importante, que 70% do cérebro se desenvolve fora do útero, ou seja, somos da espécie animal a que necessitamos mais atenção fora do útero, que necessitamos mais acompanhamento, um desenvolvimento mais lento, e que os afetos estimulam as sinapses e a formação de redes neuronais. Então, aún vigora muito, embora ocorreu muitos cambios, que o ninho, no primeiro ano de idade, em especial, ele necessita de corpo, de calor, de beijo, de quentura. Ele necessita estar cerca e não em sua cuna, isolado em um quarto solo, como surgiu nos últimos anos, agora já está em crise isso também. Ele necessita muito, não adianta dizer, hijo, eu te amo. Necessito o calor, sentir o corpo, a quentura. Começamos um processo de muito adultocentrismo, se me entendem? Muito centrado em que os ninhos têm que se adaptar a mim. Um bebê incluso de 2 meses.
a mi ritmo, a mis coisas. Então, é um equívoco muito grande e já estamos colhendo os frutos. Eu não consigo mirar isso sem olhar para fora, para o mundo, para a sociedade, para os problemas psicológicos que temos, a violência de todas as ordens, adições crescentes. Se não haces a conexão, se não miras lá fora e aqui dentro, não é possível. Isso é uma investigação de 2017, antes de entrar nas fases, porque me parece importante sempre, há muitas coisas, mas isso foi divulgado ano passado, na tomografia, por esse psiquiatra que é o chefe dessa investigação em esse hospital. Mira, me impactou muito quando eu vi essas imagens. Aqui são 2 cérebros de ninhos de 3 anos, certo? Um é de um ninho de 3 anos que foi amado e bem cuidado, desde a gestação. E outro ninho que foi negligenciado, a mesma idade, desde o nascimento. Esse psiquiatra fala, essas imagens demonstram o impacto negativo que a negligência e os malos tratos têm em el desarrollo del cérebro de bebê e del niño. Este cérebro de la derecha é muito menor que o promédio esperado por essa idade e tem ventrículos aumentados e atrofia cortical. Essencialmente, isso significa que o bebê de la derecha vai sofrer com retrasos de desenvolvimento e problemas de memória, entre muitas outras coisas. Acho essa imagem muito impactante para mim, porque mostra, de alguma maneira, de uma forma mais concreta, isso que estamos falando. Eu poderia ainda, deixa eu ir para atrás, que não ia falar, mas acho que quizás seja bueno. Ops. Aqui. Suicídio em México. Uma investigação que busquei, publicada, desse instituto, sobre o crescimento. Tu trabalhas com isso, né, Sérgio? Dados solamente. E assim em muitos lugares do mundo. O suicídio sempre foi um tema da adolescência, um tema da vejez, enfim. Pero nunca, em la história, foi um tema da infância. Não é da essência da infância de um ninho pensar em suicidar-se. Isso nunca existiu na infância. O ninho quer viver, quer jogar, quer correr, quer subir a árvore, quer bailar, quer jogar. E hoje temos em muitos, incluso desde 2009, a Organização Mundial da Saúde implementou hizo a sugerência de um cambio na maneira de prevenção sobre o suicídio, porque antes a orientação era não falar, porque incentivava. Hoje mira, em Japão são 1.000 ninhos por ano que se suicidam. No Japão, 1.000. E assim vai. Não quero entrar tanto nisso, mas só para trazer um pouco das razões por que trabalhar com prevenção, e há muito mais. Bem, entrar um pouco no tema que procuro sempre levar, aqui de uma maneira muito sucinta, que são os direitos de los niños, os direitos da infância. Direitos essenciais. E que só numa educação mais consciente que mira a prevenção pode contemplar esses direitos, que é essencialmente o direito ao pleno desenvolvimento. Ao pleno. Eu nasço com potenciais. Então, o primeiro direito, que equivale à fase da gestação, a los 6 meses, é o direito de existir,
receber contato físico, emocional e energético. Estar muito cerca. E hoje vivimos um tempo que temos um nascimento. Essa fase não só é o nascimento, é todo um período, né? Gestação, nascimento e os meses posteriores. Vivemos um tempo em que a cesariana está ao top. A cesárea está ao top, né? Eu não tenho nada contra a cesárea, deixar bem claro. Acho necessária e respeito que elige a ser uma cesárea. Pero eu contesto a cesárea antecipada, antes do ninho estar listo para nascer. E creio que seguimos com esse número de cesáreas em México e em Brasil. Brasil é uma vergonha. A OMS indica 15%. Nós outros estamos com quase 60%. Em México está igual, pelo que investiguei. Em la classe alta, que tem mais plata, em México e em Brasil chega a 80%, quase 90%. Se seguimos assim, eu estava a pensar que em pouco tempo seremos a única espécie animal cuja fêmea não se sente capaz de parir. É curioso, né? E o nascimento, uma cesárea elegida muito antes do ninho estar listo para nascer, ele vai nascer com seu pulmão não está listo, porque é a maturação do pulmão que desencadeia o processo de parto. Então, são muitas coisas que estamos vivendo, né, em os últimos tempos. E esse período, que chamamos de período de sustento, período de existência, que a questão maior é existir, é sobreviver, é antes da fase oral, em que se constitui a vinculação, a afetividade. Aqui é sobreviver, antes disso, onde vai se constituir rasgos de muito isolamento, os núcleos psicóticos, os caracteres mais esquizoides, as pessoas que têm que sempre cerrar-se, fechar-se. A etapa sensível é a gestação, o parto. Os primeiros 3 meses são muito sensíveis. O ninho está muito dentro de si mesmo e vai começar a sair naturalmente para fazer o contato com o outro. E esse período, às vezes, é muito, muito delicado, a forma como, em grande parte, se maneja, né, esse processo. Em termos de formação, temperamento se constitui aí, registros primitivos de supervivência segura, um eu, que não é um eu cognitivo, um eu que tenha uma memória, é um eu somático, são registros corporais profundos, que é toda a grande contribuição de Reich e seus seguidores, que é como isso está em corpo, como isso está manifestando a contração, o corpo que se cierra, que se aísla de contato, de vinculação. Aí, toda a questão do nascimento é um tema importante, que trabalhamos muito, não vou me detener aqui muito, mas é nascer ou ser nascido. Poder nascer, poder venir, é um registro somático muito importante, ter esse movimento de nascimento muito grande, né? Eu vou passar um pequeno vídeo, que é muito bonito, para ilustrar. Quanto tempo temos? 1 hora. Começamos com retraso um pouco, né? Mira, uma situação social que possibilita uma casa de parto com uma banheira com termostato, temperatura perfeita, uma madre preparada, onde ela já é a protagonista. Our main goal is
E esse bebê que está chegando, num ambiente de calma e respeito, ele está sendo esperado e chega no tempo que ele determina que vai nascer, que ele está listo para nascer. Claro, quando tudo está bem. Então mira que está acariciando ele e espera seu tempo de nascer. Eu não vou colocar isso aqui, mas temos outros vídeos em que o médico saca, claro, às vezes é necessário, mas mesmo por tempo, está acariciando. Um registro primal de que eu nasço por mim mesmo. É um registro. E ela é a protagonista. Ela está preparada para isso. Não é uma mulher com medo. Como nós outras somos não temos preparo, não temos orientação. E assim vai, sim? Así, ajá. Aquí empieza como esta cuestión de la autorregulación del bebé, ¿no? Es una manera en que lo ayudamos a que él desarrolle esta capacidad de encontrar su tiempo, su ritmo, su momento. Bem, há muitas coisas aí para mirar, incluso de cesáreas, que são hechas com cuidado, com menos luz, com massagem quando o bebê nasce, com panos quentes, panos se diz? Trapos calientes, cuidado com o sonido, porque pode ser hecho e não necessita plata para isso, necessita só consciência e preocupação com isso. Porque esse momento, essa etapa, o niño tem uma grande sensibilidade em los ojos, la audição, el olfato, la piel, o sistema nervioso. E quero passar outro vídeo de um primeiro banho. Me detenho um pouco mais aqui porque me parece muito importante. Isso é em França. Poderia ser em outro lugar, mas esse vídeo é bonito. Esse vídeo é bonito. Vamos mirar que essa mulher é uma pessoa consciente disso que estamos falando. É evidente que tem consciência disso. Ela é uma pessoa autorregulada. Não repassa sua ansiedade, sua falta de contato para esse ninho. A pele de um recém-nascido é como a pétala de uma rosa. Se tocas forte, marca. O sistema nervioso todo muito sensível. A audição, a olfação. A piel é o maior órgão do corpo. E não há defesa. E esse bebê vai relaxando, vai podendo vir ao mundo em seu tempo. Se o mundo que chego é bueno, eu sou bueno. É a primeira estima. Há muitos hospitais, alguns pelo menos, que já estão tendo esses cuidados. Mas muitos, eu não vou passar aqui, mas os banhos são muito mecânicos.
muito automáticos, sem consciência da sensibilidade desse momento. E todos os reflexos que começam nesse período já se manifestam naturalmente, ele vai para a sucção. Todo esse tema, quando estudamos nessa primeira fase, antes da oral, toma uma grande importância. Como se cuida do início da vida, os primeiros meses de um ninho, como estamos nós outros em esse momento. A calma, a respeito, a delicadeza do bebê. Eu vou seguir por nosso tempo ser reduzido. E mira, essa etapa, tanto da gestação quanto do primeiro ano de vida, que é determinante para esse fundo de reserva, é o momento que, ao mesmo tempo, as parejas estão passando por muitas coisas. É muito grande o número de parejas que se separam um ano depois do nascimento do primeiro filho. É volumoso. Por quê? Porque não há um trabalho de prevenção. Porque toda pareja vai passar por uma crise quando nasce o primeiro filho. Nossa pareja, cada pessoa tem que se transformar. Também vai nascer um pai. Também vai nascer uma mãe, uma madre, um padre, uma madre. E exatamente no momento que o ninho está mais sensível, o ambiente, o contexto familiar está mais conturbado, muitas vezes. Então, há uma delicadeza, é necessário mirar isso. O segundo direito de los niños é o direito ao próprio ritmo, a demandar necessidades e a ser atendido totalmente, que tem a ver com a etapa do nascimento até os 18 meses. Que em meu livro chamo de período de incorporação, fase de la necessidade, mais conhecida como fase oral. Em essa idade, estão se formando virtudes tão importantes para toda a vida, tão determinantes, que é emocionante quando miramos por essa mirada de prevenção. A confiança básica, que Erickson já falou muito, né? Todos aqui, muita gente de desenvolvimento humano conhece bem. A capacidade afetiva, que surge, que nasce aqui. A alegria, o humanismo, reconhecimento mútuo, respeito e a capacidade de vincular-se, a vinculação. E quando essa etapa é muito afetada, quando o ninho vive uma experiência de abandono, e mira, hasta pouco tempo, não sei como é em México, mas hasta pouco tempo, uma grande autoridade escreveu um livro ensinando os bebês a dormir, deixando chorar. Ninhos muito pequenos. Não estou falando de ninho com 2 anos que já está manipulando. Estou falando de recém-nascidos, de bebê, de quedar-se em uma cuna, em outro quarto, incluso. Que eu acho, incluso uma coisa um pouco inteligente, porque os padres passam a noite toda de pé, andando de um quarto ao outro, colocam na cuna colada em tu cama, e por la mano está ali. Mas essas propostas desse tipo, hoje em la Europa, são assim execradas. Existe a palavra execrado? São muito mal vistas. Pero em Brasil há psicólogos
dão para as pessoas, oferecem o livro com uma leitura. E não por má intenção, porque não entendem que sai isso. Então, a matriz do núcleo depressivo, a matriz é oral. A pessoa que não consegue um quantum, aqui há pessoas de core energético, sabem muito bem, não consegue desenvolver um quantum de energia biológica, física, para as demandas. Não tem condições de desenvolver um fundo de reserva. Então, aqui, a mirada, a vinculação, o contacto, o corpo a corpo, a pele a piel, necessitamos tempo para isso. Mira a conexão e a comunicação que ocorre aqui. Esse é um vídeo de internet, mas é interessante. E depois vamos mirar este e a alegria que nasce aqui. Quando há a possibilidade disso se desarrollar, quando há a consciência em essa etapa. Perdona, porque estava listo antes. Aqui. Perdona. ¿Yo? ¿Tienes que ahí? No tanto, ¿eh? Está arriba. Pues está hasta arriba, no sé por qué no suena. Bien. Só a mirada é suficiente para ver. Vamos ver esse aqui, quer ver? Está apaixonado por Sumada. Está na infusão total de Sumada. É Deus com a terra. Mira. Essa infusão comigo, são 6 meses, é infusão total. Não sabe que não é a ser parte do Sumada. Muita paixão. Funciona. É puro amor. Pura afetividade, vinculação total, plena, sem medo, sem nada, sem defesa. E vira esse aqui um pouco mais, dentro da mesma idade. E a alegria que está aí nascendo. Um padre amoroso que interaciona e que se divierte junto. E assim vai, muito que ver. Está nascendo a alegria, está nascendo a capacidade de vinculação, e tudo isso necessita uma condição boa para se desenvolver em pleno. E depois, o ninho que pode ter essa confiança, essa sensação de poder falar, poder chegar, poder vincular-se, quando chega em torno de 1 ano e meio, 2, e já está. Se tive a sorte de ter as 2 etapas bem constituídas,
Ele está com seu corpo assim, te mira dentro dos olhos e te diz, não, não. Empieza a elegir, exercer sua autonomia, sua vontade. Esse corpo, se não está colapsado aún, é assim. É uma apropriação, te mira dentro dos olhos, não queda assim como nós outros quedamos depois, né? Não está com o corpo assim, depressivo, está assim. Mira, tem energia, vitalidade. É direito da autonomia e a explorar sua potência, sua força. Apropriar-se de suas emoções que aún não estão integradas, explorar, experimentar, conhecer, começar a autorregular isto. Apropriar-se de seu corpo e de suas emoções. É a etapa de produção, autonomia, vontade própria, né? Essas habilidades, andar, falar, intenso desenvolvimento psicomotor. Organização. Se temos um ninho dessa cidade aqui, as sillas pequenitas, vai colocar uma depois da outra, um frijole depois do outro. É são coisas que estão nascendo. Organização, valor próprio, posição personal. Quero ou não, algo em que tempo? Hago pipi, hago cocô, se diz? Popô? Quando quero, quando puedo. A partir dos 2 anos, quando há maturação neuromuscular para isto. E mira, é a adolescência da infância. É um período de rebeldia, muitas vezes. Mira essa ninha, na ninha brasileira, mas está legendado em espanhol. Olha seu posicionamento. Por que cerrar a porta? Eu quero sair para fora. O que quer fazer lá fora? Agora já empieza a manipulação, né? Minha mãe deixou. Oh. O papai fechou a porta para tu não ir lá brincar lá fora. Quer que o papai abra a porta? Pra quê? O que tu vai fazer lá? Empieza a negociação. Tá? É muito distinto uma ninha de cidade, né? Seu padre não reaciona como uma grande maioria dos padres reacionam. Porque se sentem afrontados. Às vezes, em los centros comerciais, você vê um homem de 2 metros de altura e um ninho desse com uma peleia que não se sabe quem é o ninho. Erickson dizia que é a fase de maior desafio para os adultos, porque, incluso se tienes uma educação muito restritiva, quando vês um ninho assim que te diz não, perturba muito. Perturba o adulto, né? Então, é todo um período de compreender que está nascendo a autonomia, que é necessário os primeiros limites, mas como fazer? Como nós outros adultos reacionamos com isso? Estou passando muito rápido por isso, mas é esse tempo, né, de integrar controle dos esfínteres com a pintura, a plastina, todo esse tempo. O 4 direito, de los 3 a 6 anos, direito a integrar seu gênero, sexualidade, a seu coração e a seus sentimentos amorosos. Período de identificação sexual, de amor, de sexualidade. Formação de virtudes, como identidade sexual, curiosidade, criatividade, espontaneidade, socialização, que se amplia muito, e a sexualidade, a amorosidade. E quando há uma perturbação, se tem aqui um núcleo de conflitos edípicos. Antes, eu passei muito rápido, aqui temos
na fase anal, um núcleo compulsivo masoquista, né? Rasgos desse tipo, que não vamos adentrar aqui, que não há tempo. Mira. É o tempo que subimos em la mesa, em el sofá, para hacer um show. Hay um micrófono. Né? Se há um aqui, vai estar na frente da luz. É um tempo de muito egocentrismo, né? E mira este. Es bueno ele. Quer que todos lhe mirem. Então, expressividade, criatividade, tem muitas coisas nascendo em esse momento, né? O quinto direito, de los 6 a los 12 anos, que há aí uma mirada muito distinta, vem de Reich, um pouco também Bion, que eu contemplo, e um pouco de Body Dynamic, que tem uma mirada distinta. Não se chama como a latência sendo um desenvolvimento saudável. A latência como já um processo já com bloqueios, ocorre mas com bloqueios. O desenvolvimento saudável da sexualidade que começa a nascer, que não é somente o genital, mas toda a capacidade de prazer, de desfrute da vida, que sigue maturando durante toda essa segunda etapa genital infantil de los 6 a los 12 anos. É um tempo direito de sentir-se apto, de ser solidário, de expressar suas opiniões. É um tempo que se começa a pensar que profissão, vou ser bombeiro, vou ser policia, vou ser maestro, vou ser cantor, vou ser ator, atriz. Me peço a mirar as pessoas e imaginar-me. E há um período, um direito de desenvolver a solidariedade, que muitas vezes é perturbada por muito incentivo ao desempenho. A competitividade, existe competitividade? Em um tempo que não se trabalha com conceitos mais humanizados. Eu participo de um projeto em Brasil de prevenção de bullying e trabalhamos com essa idade para introduzir jogos cooperativos e menos competitivos. Mais solidariedade, menos incentivo à superficialidade. Federico Navarro e Bion também, esse psicanalista, mapeou isso muito bem. Diz que aqui surge o impulso epistemofílico, o impulso pelo conhecimento, pelo prazer de conhecer, junto com a pulsão sexual. E aí é um momento que, dependendo como é conduzido, se marca muito o bloqueio, incluso do prazer de ler, de estudar, de conhecer, como um bloqueio. E também essa questão da solidariedade, quando o ninho se envolve muito a valores fúteis em essa idade, o tênis marca tal que custa 500 euros como fundamental, e às vezes não há o que fazer, porque o contexto social que ele está inserido na escola é assim. São todos temas difíceis de trabalhar. E é um momento em que o ninho, a partir dos 5, 7 anos, começa a querer expressar suas opiniões. Você vê muito as ninhas assim, com a mão na cintura, assim, dizendo que eu penso que não deveria ser assim. Deveríamos ir naquele outro restaurante. Eu penso que é todo um período de expressar opiniões, que é todo um estudo que hacemos também, a partir de Body Dynamic.
os conflitos, as perdas que nós outros temos como adultos, quando essa fase é afetada. Há pessoas que não têm opinião sobre as coisas. Não têm. Gostariam de ter, mas não têm. Há pessoas que têm opinião, mas não expressam. Só expressam assim, aham. E há pessoas que querem imponer sua opinião sobre o outro, como seu único caminho, né? Então é todo um tema que também trabalhamos. É o período de estruturação do caráter, então, trabalhamos com essa nomenclatura e não latência, que surge das capacidades de maturação da identidade sexual, pulsão para o conhecimento, diligência, autoestima operacional, que é a autoestima do que eu hago, valor pelo que hago, como hago. E nós outros, como adultos, temos muitas heridas nessa etapa. Não conseguimos cobrar pelo trabalho que hacemos, não valoramos o que hacemos, não reconhecemos o valor do que hacemos. E o dano maior, segundo Bion e segundo Federico Navarro, que me parece muito bem esse mapeamento dele, se chama o desenvolvimento de pseudo-valores, não valores essenciais. E Navarro habla de la patologia del conhecimento. Quando vosotros, alguém que tem meu livro, em essa etapa dentro do livro, há desenvolvimento desse tema, que me parece muito interessante. Como sociedade, nós temos uma patologia, não queremos o novo. Destruímos o novo, o inovador, né? E aí, o sexto direito, já estou finalizando, que tem a ver com o período da adolescência, em que, deixa eu adelantar e volvo, tudo o que quedou-se mal encaminhado, o desenvolvimento afetado, em todas essas etapas, quando chega a adolescência, vai se reativar numa tentativa de integração, que generalmente, creio que 70% dos padres não aproveitam essa oportunidade de integrar e trabalhar isso, porque é necessário mirar a mim mesma como mãe, madre, padre, e ouvir e ver o que está acontecendo. Porque aqui o adolescente vai trazer todos os temas mal resoltos. Está tentando resolver. Para seguir adelante, é o período de crises de identidade, mapeado muito bem por Erickson. A crise, resolver a identidade para poder seguir para a vida adulta, né? Então, tudo isso vai envolver. O direito aqui é de viver sua crise de identidade, de buscar integrar os temas do passado e resolver a própria identidade. Há uma pressão muito grande, às vezes, sobre o adolescente que tem que decidir, incluso qual a faculdade que vai ser, às vezes com 16 anos, 17, não sabe? Ou passa de uma faculdade a outra. Fora todos os temas de depressão, de matriz oral que vai aparecer aqui, as adições, toda essa questão. E o que se resolveu aqui ou não vai seguir afetando as etapas futuras. Então, se o adolescente não teve a oportunidade de passar por uma crise, Erickson falava que o adolescente tem direito a uma moratória, que é um tempo para poder saber o que quer. Quando aqui não é possível, e às vezes não é possível por uma situação social, um adolescente de uma família pobre não tem como entrar em crise, tem que trabalhar e ponto. Com o que aparece na frente, não tem como pensar, quero ser psicólogo, quero ser médico. Não, tem que ganhar o pão de amanhã. Pero as pessoas que têm essa oportunidade, são muitas, às vezes não têm a oportunidade social, mas não têm uma oportunidade da família de que pueda resolver essa crise. Então, essa crise ela vai aparecer depois.
Às vezes eu tenho 40 e decido que não vou fazer nada mais do que assim, nada. Me formei em medicina. Vou agora plantar batata em São Cristóvão de las Casas. Ou vou fazer não sei o quê. Me entende? Essas situações, pelo menos, passam por el pensamento, porque a identidade está inconclusa, está em crise. E aí é todo um tema que trabalhamos, os tipos de... um seguidor de Erickson, isso é um grande trabalho, James Marcia, com investigações sobre a adolescência. Não sei se conhece, se não é interessante conhecer a pouca tradução para português e espanhol. Ele mapeia a fase e a importância de conhecer isso para poder trabalhar com os adolescentes. É muito rico. Bem, queria finalizar aqui, que é uma contribuição de um professor meu, Cláudio Naranjo, e ele habla do cambio da educação, que estamos em crise e transição, e que estamos exatamente aqui. Porque o viejo paradigma já é um cadáver, a educação hierárquica autoritária não funciona mais, o tempo de ter e aparentar, como era antes, também faliu. Havia uma negação da subjetividade, uma negação da psicologia, uma negação de toda a parte subjetiva do ninho, do adolescente e de nós outros adultos. Uma negação como algo que não é muito importante. E um cultivo de sócio-regulação, as pessoas não poderem se autorregular, terem que seguir uma ordem externa, mesmo que não seja boa para sua saúde. E aí está aí um autor, estávamos falando há pouco, em nossa comida, de alguns livros que estão sendo produzidos agora, A Sociedade do Cansaço, que é muito interessante, todo esse tema de se explorar e se exaurir ao extremo, que está levando também à depressão. E estamos aqui, na zona de caos, zona de desconfiguração. Pero estamos em um momento em que as formas de educar não funcionam mais, dentro das escolas, é tudo crise, eu vou muito às escolas, e pelo menos em Brasil, creio que aqui também, né, pelo que hablo com as pessoas, e às vezes não sabe o que fazer. E aqui temos também um tempo de possibilidades inéditas, muita fertilidade, de poder, exatamente pela crise, implementar novas ideias, né? Onde o ser e o convivir é importante, orientações, incluso, do campo da educação, da Unesco, importância da subjetividade e de cultivo de autorregulação. Um pouco disso, porque há muito mais, para falar um pouco do que hacemos. Claro que é muito superficial por cima, uns pontos centrais. Me apressei um pouco, porque estamos com tempo curto, né? Então, um pouco disso que hacemos. Graças. Hay oportunidad de hacer preguntas, entonces, sí, comentarios. Primero que nada, gracias por el panorama. Y en lo personal me quedo con inquietud de conocer como formas concretas, formas particulares, ejemplos del trabajo que tú has visto o has promovido, porque la sensación, cuando yo veo la inercia social, precarización del trabajo, el Estado abandona su tutela sobre las condiciones sociales. Es decir, la inercia general va totalmente en contra de esto. O sea, la mayoría de la gente vive estas condiciones y la inercia va en la dirección opuesta.
Entonces, bueno, ¿cómo crear estos focos preventivos? Tengo cierta noción, pero como en el trabajo que tú has hecho, no sé si pudieras comentar ejemplos de cómo revertir en algunos puntos esto, porque la gran ola, yo la siento del neoliberalismo, va exactamente en el nivel opuesto. Va en esta otra dirección, la gran economía se mueve en esa otra dirección. Sim, tudo se mueve em outra direção, entendeu? Pero eu tenho encontrado tantas pessoas trabalhando com isso em diversos níveis, humanização do nascimento, escolas distintas, propostas distintas, são pequenos núcleos, mas já são muitos. Sei que são poucos delante da devassa toda a questão que estás falando, que concordo por completo. Pero que a conexão com o sentido vital de vida, de saúde, move muito as pessoas. As pessoas o que esse meu maestro falou que me tocou muito, que deu um sentido. Eu sinto assim como tu hablas também, é quase de desistir, me entendem? Porque é tão avassalador. Pero é evidente que isso faliu. Está aí, mas não tem mais energia para viver. E quando se envolve algum projeto, mesmo que pequeno, com um grupo pequeno de pessoas ou um grupo maior, eu sinto isso crescendo. Eu vou a vários países, vários sítios, mesmo dentro do Brasil, sinto crescendo. Né? Antes, quando comecei, às vezes eram grupos pequenos, hoje às vezes na charla tem muitas pessoas, um curso tem muitas pessoas. As pessoas que fazem trabalho com grupos de padres, escolas de padres, são cada vez mais. Se avança um pouco em la lei, las leis. O Brasil está conseguindo algumas coisas. E a consciência das pessoas é o que creio, eu acredito, que vai começando a ser pequenos câmbios. Grandes câmbios, não creio que tão cedo que vamos mirar isso. Pero eu sinto que padres e madres, quando têm um pouco de noção, de conhecimento mínimo, não para seguir uma coisa externa, mas para conectar-se com o que sentem, que entendem, começam a usar um discernimento de elegir o que é ser. Eu ouvi muito em minhas atividades madres que me contam que aplicaram esse método de fazer o ninho dormir e iam ao quarto, ao dormitório ao lado, chorar, porque seu instinto materno, humano, dizia que não estava bem, pero seguiam na autoridade maior. Então é um tempo, incluso esse meu trabalho, não é seu trabalho, porque são muitas pessoas, em livro, não há receitas de nada. Há só formas de poder compreender, no mínimo, não é o todo, uma linguagem mais acessível às pessoas, pelo não superficial, para começar a estar mais com recursos. Então, mira, nunca creio que na história tivemos tantos livros publicados sobre infância. Tantos. Você vai na livraria, tens como fazer dormir, como fazer acordar, como fazer comer, como fazer não comer, como fazer com um ninho de 2 anos, como fazer com de 4, com de 5, como fazer receitas, incluso dizendo ao contrário uma da outra, e os padres a enlouquecer, o que hacer. Então, eu creio que, para mim, pelo menos, eu acredito, creio nisso, levar uma informação que a pessoa possa chegar a entender o que está se constituindo em caridade e então elegir a partir de sua condição personal, sua ética, sua cultura, o que é ser, e não seguir somente coisas que vêm de fora,
revistas que são importantes, pero às vezes são muito o que fazer, né? Me recordo quando eu apresentei meu livro em Barcelona, 2011, e um periodista me perguntou: que se hace, a primeira pergunta, que se hace com um ninho de 2 anos que disse não para tudo? E para ele eu disse: que se hace com um homem de 40? Cada pessoa tem uma história, cada ninho tem uma história. Como é que vai dizer que se hace com? Tem que ver como nasceu, como foi sua gestação, o que aconteceu, o que ocorreu depois. Né? Então, eu entendo que hablas, pero eu tenho sido recebido muita nutrição com esse trabalho, porque há muitas pessoas já trabalhando com isso. E onde não há muita energia para isso, eu não vou mais. Eu vim porque Mapitene. Não a conhecia, mas sentia que era algo de verdade. Então também me pus a encontrar uma fecha no meio e também já vim a México para outro taller com outras pessoas que também têm essa energia, pero aí foi possível incluir. Não sei se te respondo um pouco, né, que conversar muito sobre isso, mas graças por tua colocação. Eu te entendo, eu sinto também tanto disso. Y quisiera que... Desistir no es posible, desistir es morir. Y quisiera que agregar algo. Justo el generar este espacio tiene esa intención. Es como esa pregunta que haces, es la pregunta que también yo les pondría, ¿no? Como, ¿qué podríamos hacer? Cada quien desde donde estamos. Esta es una invitación, o sea, creo que este es un libro de inspiración para que todos nos preguntemos cómo podemos contribuir a que esto suceda. Vaya, desde tengo una amiga que va a tener un hijo, ¿cómo la acompaño? No tengo que ser terapeuta para hablar con otra mujer o con otro papá o con la escuela de mis hijos y decir qué necesito. ¿Sí me explico? Creo que es una pregunta que todos aquí espero que nos hagamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es mi contribución? Porque a veces, aunque, o sea, no solo están los libros de recetas, también nosotros le damos recetas a las personas de cómo deberían de decir, ¿no? O sea, sabemos de alguien que está embarazado y inmediatamente le empezamos a decir, deberías de hacer esto, y haz esto otro, yo te recomiendo esto, y jamás le preguntamos, ¿y qué necesitas? ¿Sí? Nunca preguntamos, ¿qué necesitas? ¿Cómo te acompaño? ¿No? Entonces, realmente no necesitamos ser unos profesionales en esto, sino simplemente tocar nuestra humanidad y desde ahí comportarnos distintos, respetar a los niños, no voltear a ver a la mamá que trae un niño en el avión como qué horror, porque llora, ¿no? Yo siento a veces en los grupos, ¿cómo es tu nombre? Jorge. Siento a veces en los pequeños grupos de padres, madres, o en fin, escuelas, que às vezes quando se habla de algo, se mostra um vídeo, toca seu coração e há um reforçamento de algo que já sentem, mas que o mundo afora diz que está mal, que não deve ser. Então, como que empieza uma clareza de como conduzir, né? Por exemplo, uma mulher que dentro de um país que não tem licença, permisso de maternidade, muitas pessoas decidem cambiar sua vida por um ano e pouco, para poder cuidar de seu filho, depois volver. Nem sempre é possível, mas algumas conseguem fazer isso. E aí mira a polícia em cima. Como? Estás abrindo uma mano de tu mesma? E você vai. Então, quando há mais clareza como fazer, ou mesmo seguir seu trabalho, às vezes cambiando com o padre, ou buscando apoio de uma boa escola, cambiar na escola, tudo necessita cambiar. Na escola, como se chama, a guarderia, que tem outro tipo de orientação, alimentação, aí vai muitas coisas, né? Eu sinto que se desistir é deixar
quando eu falei disso do cadáver, porque isso transformou em algo. Sim, eu estava investindo minha energia em cadáver. Anos tentando reformar algo que não se pode reformar, porque está morto. Está aí, mas está morto. As pessoas não dormem mais, as pessoas não conseguem viver, amar, nada, conviver. É bom pensarmos juntos isso, né? Não tanto porque opiniões e os outros, porque não é só uma coisa que não tem algo especial a dizer, mas de pensar esse tema juntos. Isso que me parece importante. Hola, buenas tardes. Gracias por venir hasta acá a compartirnos tu mensaje y tu semilla aquí en México. Yo trabajo en una organización que se llama Asociación Internacional por los Valores Humanos y enseñamos unos cursos cuyas técnicas principales son técnicas de meditación y de respiración para combatir específicamente el estrés, ¿no? Y cuando se dice meditación se oye como que muy espiritual el tema, pero la verdad es que son herramientas fisiológicas que van directamente a estabilizar el sistema nervioso y bajar el cortisol en todo el cuerpo, en la mente. Sí. Y con eso la gente también autorregula sus emociones. Entonces trabajamos para toda la comunidad escolar, desde los niños, adolescentes, hasta con los maestros. Y cuando los papás se dan cuenta que hay un cambio en su hijo, dicen, ¿qué le están haciendo a mi hijo? Yo quiero el curso. Y solitos los papás preguntan y se ponen curiosos. Nos hemos topado con esta inercia de la sociedad de la que hablamos, ¿no? De que no hay esta visión. Por ejemplo, trabajamos mucho en escuelas públicas. Entonces nos ha tocado mucho abrirnos puertas y ya que cuando nos las abren, ¿no? Por ejemplo, el gobierno mexicano, te comparto la experiencia, el gobierno mexicano dice, es que solo hay presupuesto para prevención a la violencia para niños o para adolescentes, pero no, por ejemplo, para los maestros y mucho menos para los papás de los niños. Entonces decimos, bueno, no vamos a decir que no, si hay para niños le entramos con los niños, pero sabemos que la semilla tiene mucho más peso cuando se calma o cuando se educa al maestro que tiene delante a 30 niños más, ¿no? Bueno, afortunadamente ya después de tanto tocar puertas hemos abierto unas que otras y nos damos cuenta después de 10 años que es el estrés, el que no permite que florezcan nuestros valores humanos y que son las herramientas fisiológicas las que son, digamos, como las técnicas más rápidas para combatir este estrés y para permitir al ser humano que salga lo mejor de sí mismo, porque intelectualmente nos tardamos mucho, ¿no? Como tú bien dices, hay libros para todo, ¿no? Pero intelectualmente no entendemos que nuestro estrés se debe a que no comemos bien, a que no descansamos bien, pero sí le podemos decir a nuestro hijo todo el tiempo, ya duérmete, vete a dormir, no sé qué, pero tu hijo te ve trabajando hasta las 12 del día diario, o con el celular todo el tiempo en la mano trabajando, ¿no? Son estas paradojas que intelectualmente no se entienden, pero que fisiológicamente han aportado. A mí en lo particular me llama mucho, además yo soy internacionalista, exalumna de este colegio, me dediqué a la política y a la educación en gobierno 10 años hasta que entendí que ahí no era mi maceta, ¿no? Era una semilla yo mal plantada y soy exalumna de aquí, de la Ibero, orgullosamente también. Y cuando entiendo mi parte de la contribución, pues me da mucho gusto compartirles nuestra experiencia como organización y extenderle también la invitación a la Ibero que hagamos algo, que la investigación, ¿no?, se dé en las escuelas en este sentido. Y me da mucho la atención porque yo buscaba personas que quisieran eso, voltear la mirada a qué pasa desde el nacimiento. Incluso ya me voy a permitir verme un poquito esotérica, pero me siento en confianza. Es incluso antes de la concepción, ¿no?
como para qué como humanidad queremos tener hijos. ¿Para perpetuar la especie? Sí, ok, pero ¿de qué forma? ¿No? Entonces es un paso antes y yo me encuentro con esta inquietud personal y digamos también como de misión en la vida, no sé. Ya no sé, no me gustaría saber tú qué piensas en esa etapa, antes de, o sea, las mamás cuando desean tener hijos, ¿por qué desean tener hijos? Si podemos hacer algo ahí, si mejor no nos metemos, si hay que entrarle, ¿qué onda ahí? Opa, perdona. Trabalhando com o corpo, liberando as marcas do corpo, trabalhando com recursos de meditação, de centramento, de presença. Sim, muito importante isso. Muito importante. Hablasse de celular e tablet, claro, não temos tempo aqui, mas esse é um tema hoje, né, muito importante, né? Incluso com os ninhos, né? Creio que vosotros já sabem, mas creio que está ampliando de uma maneira assustadora a miopia, incluso a cegueira, né? Em Japão ocorreu um crescimento muito grande de los dados de los órgãos de saúde sobre a cegueira infantil e adolescente, também de adultos, pero assim como um salto em las investigações, identificaram o uso del móvel. Eu disse celular há pouco, é que se fala assim em português, o móvel de los niños pequenos. E quem aqui tem uma raiz reichiana, de alguma maneira, sabe todo o complexo do desenvolvimento da visão binocular, e que um niño, em vez de estar mirando ele todo, como, né? Qualquer pessoa aqui da área da saúde sabe disso, médicos ou reichianos também trabalham muito com isso. Está mirando ele todo, ele está sempre aqui. E isso está... Eu tenho vídeos aqui, não temos tempo para isso, mas vídeos de bebês. Bebês de 8 meses, que quando sacam o móvel desse humano, se jogam no suelo, choram, e a madre devolve o móvel e ele se queda quieto. Então, ao mesmo tempo, Jorge, que eu sinto isso que tu hablas, também, como não fazer nada? Como não fazer nada? Que é isso? E a madre crê em sua ideia louca que está sendo algo bueno para o niño se acalma. Então, tem que dizer que isso pode aumentando a miopia, que vai aumentar a cegueira. E aí há algumas argumentações que me chamam a atenção, como o niño necessita estar dentro da tecnologia desse tempo. Como o niño pequeno não está com o mundo todo digital. E aí me gusta muito de uma maestra de Waldorf, uma pessoa interessante, que ela diz, bem, tudo que eu vou aprender de tecnologia hoje, dentro de 2 ou 3 anos não existe mais. Tudo vai ser superado. Pero tudo que o niño puder desenvolver de prazer, de curiosidade, de desenvolvimento, de capacidade vital, psicomotora, de curiosidade, ele pode aprender o que quiser ao largo de toda a vida em essa idade, né? Alguém queria falar? Temos uma pergunta mais. Bueno, me vienen varios detalles, ¿no? La verdad no recuerdo dónde, pero vi acerca del caso de una persona, un señor, que había perdido la vista cuando era niño. Y por medio de la tecnología habían conseguido que pudiera volver a ver
Claro. Pero se dieron cuenta que nosotros lo tomamos como algo natural y el cerebro tiene que aprender a ver. Entonces, por más que digamos que reconectaron esas partes del cerebro que se requerían para ver, se perdió esa etapa en la que los niños o los bebés aprenden a ver. Ajá. Sí, eso es una cosa, bueno, se me hace increíble, ¿no? Porque damos muchas de nuestras capacidades por sentado y no son así. Entonces, la otra, nosotros, la generación, no sé cómo se llame, pero los que tenemos más de 40 años, no, nosotros digamos que nuestra generación fue la que generó la tecnología. No existía. Que Y muchos buena, de me gusta nosotros esa tecnología, ¿no? Es sí, buena. sí, es buena si está bien utilizada, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, muchas veces tenemos, o sea, esa capacidad de asombro y de ganas de aprender, esa es la que nos ha dado la capacidad de poder utilizar estas cosas. Y lo que te pongan enfrente lo sabes usar. Entonces, los papás tienen les vendieron la idea, porque a final de cuentas los mercadólogos, pues es su chamba vender. Entonces ellos te dicen, no, es que mira, esto les va a desarrollar la inteligencia de los niños. Jamás se las va a desarrollar más que jugar afuera en la calle con canicas con otras personas. Nunca. Entender la cuestión de causa y efecto. O sea, la tecnología no puede hacer eso. Y pues los papás tristemente, por un lado, se han dejado llevar por la mercadotecnia y por otro lado por la flojera. O sea, nos hemos vuelto muy flojos. No queremos batallar, no queremos que el niño llore, no queremos que se muevan. Y son queremos que se vea niños. niño. Exacto, son niños. Y especialmente a los varones, o sea, que son más inquietos, que brincan, corren y hacen cosas. A esos los queremos, no. Y yo creo que debe ser para mí una media, ¿no? Porque siento que nos fuimos del lado autoritario y de repente ahora siento también que los Sí. papás están como muy permisivos, ¿no? O sea, ay, que no llore, ay, que no esto. Y no ponemos un límite. Y yo creo que también esa falta de poner límites no solamente genera esto de pues regresar a los instintos animales, yo es lo que pienso, me agredes, entonces me defiendo y te ataco, ¿no? Entonces yo creo que esa falta de límites también hace que nuestro cerebro no se estructure, no aprendamos a controlarlo, no sé si me explico, ¿no? O sea, siento Sí, entiendo. que, por ejemplo, siempre... Nos tenemos que Perdón. cerrar. Sí, Y ok, hay pero bueno, mucho que finalmente es eso, ¿no? Sí, gracias. Pero bueno, gracias. Sí, Rápido. sí, rapidísimo. Hola, soy César Hernández del Departamento de Salud. Muy interesante la presentación, pero me quedo pensando en la parte de cuando el producto está inútero, hace muchos cambios que se llaman epigenéticos. Que esos cambios epigenéticos los está sensando del ambiente, los está sintiendo los nutrimentos, todo lo que tiene que ver, iones y demás, y a partir de eso el producto ajusta sus genes para enfrentar el entorno. Nuestro país, México, es el segundo lugar en obesidad infantil, el primer lugar en obesidad infantil. Segundo lugar en obesidad infantil, el primero en obesidad infantil, segundo en obesidad en adultos. Y lo que sabemos ahora es que en los últimos 30 años, cuando cambiaron nuestras actividades, nuestra respuesta genética a partir de epigenética respondió almacenando rápidamente energía, porque aquí tenemos 50 millones de pobres, 20 millones de muy pobres, y es gente que aparte de que no tiene seguramente aspectos de psicológicos adecuados, sí, tiene una restricción energética importante. sí, Entonces, ese es otro problema, simplemente que lo quiero señalar, que es muy importante y que seguramente también tiene que ver con las conexiones afectivas y con las conexiones de neurotransmisores y demás. Muy rico. Gracias. Aquí porque está agotado ahorita. Entonces, si quieren, aquí tenemos libros. Bueno, pues el Departamento de Psicología otorga pero la grabación,
Departamento de Psicología otorga la presente constancia a Evania Richter por su participación como ponente en la conferencia Infancia, la Edad Sagrada, realizada el día 19 de abril de 2018. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias também pela atenção.